Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero ler com você a palavra do Senhor nesta manhã, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 2, versículo 16. Disse aos que vendiam pombas: Tirai daqui estas coisas. Não façais da casa do meu pai casa de negócio. Amados irmãos, eu sei que o templo que nós temos hoje não é o equivalente ao templo de Salomão, o templo de adoração no passado. Contudo, sabemos que é um lugar específico, separado para adoração, uma casa de oração, lugar de reunião de cultos. Mas nós temos percebido que tem sido banalizado o ambiente em que é especificamente para culto ou coisas relacionadas à palavra, ao ensino, ao estudo da palavra do Senhor. Um dia eu passei de frente de uma igreja evangélica na cidade de São Paulo e as pessoas tinham recolhido as cadeiras daquele lugar e fizeram ali uma pista de skate. Os jovens usaram o ambiente de culto como pista de skate, achando que dessa forma atrairia pessoas para Cristo através dessa diversão. Mas eu entendo que isso é uma banalização do lugar. Até porque existe tantos lugares que poderiam estar organizando este tipo de diversão numa chácara, em uma rua fechada, em um outro lugar qualquer, mas não neste lugar. Existem igrejas que na Copa do Mundo se fecha o templo para culto e abre um novo ambiente no mesmo lugar e ali coloca um telão, se for dia da Copa, para que as pessoas assistam a Copa do Mundo dentro do templo. Então há uma mistura muito grande a respeito do templo, lugar de adoração a Deus. Eu sei que morada de Deus não é dentro de quatro paredes, mas sim na nossa vida. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas isso não significa que nós não precisamos ter respeito também pelo ambiente que foi separado para culto, para louvor do nome de Jesus. E Jesus, quando estava aqui na terra, entrou do templo, ali no pátio, tinha muitas pessoas fazendo trocas de moedas, vendendo coisas, animais, e ele expulsou a todos, porque estava transformando a casa de Deus em covil de ladrões, estava transformando um lugar para se ganhar dinheiro, para se negociar. E o problema maior está nem tanto na venda, mas o propósito em que isso se dava. As pessoas aproveitando da dificuldade de alguém levar o sacrifício para o templo por causa da distância que eles vinham e aí vendiam seus animais que não dava tempo para ser observado segundo a lei os defeitos e os ferimentos. Agora, trazendo para nossos dias, tem alguma coisa que me incomoda muito dentro do ambiente, principalmente na hora de culto. Eu sei que é muito caro gravar um DVD, você que é cantor, eu sei que é custoso gravar um CD, um DVD e levar isso ao público, levar isso para as pessoas. Contudo, eu não concordo essa ideia que vai um cantor ou um pregador na casa de Deus e leva aquela pilha de CD em cima do púlpito, o ambiente de transmitir a palavra de Deus, na hora de pregar a palavra de Deus, e alguns tomam até tempo divulgando CD por CD.
livro por livro, apostila por apostila, seus valores, o que serve. Teve um momento também na minha vida em que eu tive um comportamento parecido com esse, onde eu ia levava minhas apostilas de estudo e algumas vezes ela foi divulgada, poucas vezes em cima do púlpito, mas logo Deus tocou no meu coração a respeito dessa situação e assim não me comporto mais. Eu sei hoje que eu errei quando isso fiz. Então, agora observe bem, a gente chega na casa de Deus para cultuar, para adorar a Deus, e vai lá um servo de Deus, uma serva de Deus, que ela poderia até dizer do seu trabalho e dizer, quem quiser me procure depois, no final do culto, pelo lado de fora do templo. Não, mas às vezes as pessoas vai para cima do púlpito e fala e mostra e divulga, faz gracinhas com seus próprios trabalhos. Então eu não acredito que na igreja é um ambiente próprio para isso. Na igreja de Deus, sem contar que algumas pessoas têm seu emprego, seu trabalho, não vivem da obra. Muitos nem vivem da obra, é claro, mesmo que vivesse, não justificaria, mas ainda fica pior daqueles que quer apenas fazer um bico espiritual, um bico ministerial, e aí ficam horas, ficam minutos, ficam fica muito tempo divulgando trabalhos que não vai, muitas vezes alguns deles nem edificam, muitos deles nem têm tanta atratividade espiritual. Então a gente percebe que é uma coisa particular, não é em nome da igreja, não é para a igreja. Então nós precisamos tomar muito cuidado e não transformar a casa de Deus em negócios. Outros comportamentos também, na hora do culto, existem alguns lugares que no decorrer do culto, o culto ele é impedido de progredir, de prosseguir, pessoas fazendo sorteios e passa a lista de nome de uma pessoa para outra, fazendo aquela rifa para as pessoas no final do culto ganhar alguma coisa, isso na hora do culto. Meus amados irmãos, quando a gente juntar na casa de Deus, um deve ter salmo, outros devem ter doutrina, outros devem ter revelação, deve ter línguas, interpretação das línguas. É isso que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, se não me falha a memória, ele disse. Então, é um ambiente de edificação. Aí diz a Bíblia, concluindo, faça tudo para edificação da igreja. Agora observemos bem que essa situação, hoje uma igreja muito mista, pessoas que vieram de outros ministérios, pessoas descrentes, começam a observar esses comportamentos e dá muita murmuração e reclamação. Existem situações que são inevitáveis, mas existem situações no templo, na hora de culto, que pode ser evitada, senão o trabalho, Senhor, o culto fica com uma cara mais denominacional do que algo divino. Fica algo mais particular, individual, do que coletivo. Então nós precisamos prestar atenção e atentar. O ambiente que nós estamos não é o santo dos santos, sabemos disso. O púlpito não é um altar, como alguns dizem, sabemos disso. Mas na hora que nós separamos para adorar a Deus, ali está um momento sério de culto, de adoração ao Senhor, de adoração ao nome de Jesus. Então esse negócio de negociar, esse negócio de transformar a casa de Deus em um lugar de lucro pessoal, particular, isso é fermentoso, isso é ruim, isso é venenoso, isso prejudica a espiritualidade da igreja. Se uma pessoa ficar muito tempo pedindo oferta, se ficar falando muito em dinheiro para a própria igreja, isso já traz transtorno, que dirá a pessoa tomar tempo da pregação da palavra de Deus, que na maioria das vezes é pouco. Eu não sei porquê, abrindo parênteses aqui, eu não sei porquê que as igrejas evangélicas dizem que a palavra de Deus é prioridade e na realidade, não é prioridade, porque se fosse prioridade daria mais tempo para a pregação.
Fechando parênteses aqui, eu preciso, você precisa, nós precisamos levar mais a sério a palavra de Deus. Precisamos tomar muito cuidado com o ambiente. Guarda o teu pé, guardemos nossos pés quando entrarmos na casa de Deus. Porque onde nós chegarmos e ali estiver manifestando o poder de Deus, ali é a casa do Senhor. E o lugar específico para adoração, o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos vigiar um pouco mais, vamos tomar cuidado. Tem vários meios de divulgar seu CD, seu DVD, suas mensagens. Você que vive da obra de Deus, tem vários meios. O meio público, os meios sociais, tem vários, tem cartazes, tem tantos meios. Por que fazer isso na hora da pregação da palavra? Algo tão precioso, algo tão necessário para a igreja. Então você, pregador, você, cantor, leva mais a sério essa questão. Não transforme a casa de Deus, o momento da palavra, em momento de negociata. A casa de Deus é um lugar sério. Vamos tomar muito cuidado. Não transforme a casa de Deus em momento de negócio. Não transforme o período da pregação em negócios para o seu bem, que muitas vezes alguns vão à casa de Deus, não levam nenhuma oferta e depois quer vender seus livros, seu CD, e aí pega o seu caminho de casa e vai embora, gastar do jeito que quiser, problema seu. Mas nós precisamos separar o santo do profano.